noite, igreja. Paz esteja com todos. Muita atenção, pastores, intercessores. Vai sair do lugar no meio do culto e vocês vão ter que orar. O Senhor está mandando dizer. Hoje Ele quer agir com cura, com transformação. Muita gente olhando para o passado e preso no passado, paralisado. Muita gente com medo de avançar naquilo que Deus tem. Muita gente desistindo no meio do caminho. O Senhor está falando: você desistiu da tua empresa, mas eu não desisti. Você desistiu do teu ministério, mas eu não desisti. Você desistiu até de você. Hoje, de madrugada, a gente saiu daqui 3 horas, 2h30 eu saí daqui. Quem não veio na vigília, meu irmão, você perdeu. O céu estava aqui, ó. Né, irmãos? Fala aí. O céu estava aqui. Que nós vivenciamos aqui. A gente não queria ir embora. Gente, 2h30 da noite eu estava fervendo aqui. Incansável. E eu cheguei em casa, fui fazer umas coisas e aí fui dormir. Acordei de manhã com uma moça: pastora, ora por mim. Eu estou no hospital e eu tentei tirar minha vida. O que aconteceu? A gente falou semana passada. Ela falou: cansei de viver. Eu falei: você tem filhos maravilhosos. Ela falou: mas eu não quero mais viver. A verdade é que a gente tem desistido. O inimigo tem muitas vezes nos vencido. Pelo cansaço, pelas decepções do dia a dia, pelas decepções com coisas, com pessoas. Porque a gente cria expectativas. E hoje o Senhor está falando: eu não te mandei parar. Se não deu certo lá, vai dar certo aqui. Se não deu certo na onde você criou expectativa, calma, não acabou, você não morreu. Eu tenho uma nova história, um novo tempo, um novo caminho. Eu preciso que você persevere no caminho. Eu preciso que você persevere naquilo que eu tenho para você. Não é para desistir. Amém? Não dá um cutucão aí no seu irmão, que às vezes o irmão precisa de um cutucão. Não desiste. Não desiste. Puxão de orelha. Eu até falo para os irmãos: quer que eu vou na tua casa fazer você levantar? 2 minutos eu faço você levantar. 2 minutos. Até falei para ela: amanhã eu chego aí na tua casa. Abra sua Bíblia em 2 Reis 13. Meu Deus, a Rai tá linda hoje, hein? Tá um arraso. A gente tem que falar, né? Quando é, né? Tá uma princesa do Senhor. Arrasou. Tá no servir, né? Vamos lá, 13, 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Diga para o seu irmão: flechas. Puxa o S, puxa, flechas. Isso, que é um aprendizado isso daí. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas, fala de novo, flechas, e golpear o chão. Ele golpeou 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 vezes.
5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Agora, antes de sentar, você vai falar para ele: fique atento o que Deus vai falar. Fique atento, pode sentar. Pode sentar. É muito lindo essa palavra, e principalmente eu amo quando se fala de Eliseu. Gente, Eliseu foi o cara, né? Vamos falar a verdade. Ele foi atrás do ministério dele, ele não negou. Largou tudo para viver aquilo que o Senhor tinha para ele. Quando Elias passa, ele abandona tudo e só vai. Pessoas no meio do caminho do ministério de Eliseu é usado para falar para ele: para, desiste, não continua não. Eliseu fala: não, eu vou continuar do lado de Elias. Não, mas Elias não vai mais estar aqui. Fique aqui. Não, eu vou continuar. Não. Mas nós somos os profetas. Elias não vai continuar. Não, mas eu vou com Elias. Ele não teve medo. Quando Elias pergunta para ele: o que é que você quer? Ele pede porção dobrada, sem medo, sabendo quem ele era. Ele tinha uma identidade fortíssima. E eu estudo Eliseu mensalmente, porque ele é um homem que, quando eu olho para ele, ele me faz continuar e não desistir. Eu olho para ele e eu falo: se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Se ele conseguiu, se ele pediu unção dobrada, eu posso pedir também. Mas a gente olha para a vida de Eliseu e ele realmente, ele teve grandes autoridades, ele fez maiores coisas que Elias, ele foi um homem diferenciado. Mas aqui, ele já está no fim de sua vida. Quando a gente lê aqui, no final, no 20, ele diz assim, então Eliseu morreu e foi sepultado. Ou seja, ele acabou de conversar com o rei, ele já veio a morrer e foi sepultado. Ele está no fim da vida dele. Jeoás percebe essa situação. E o que Jeoás faz? Espera lá. Se ele teve êxito com o Senhor, eu também vou ter. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. E Jeoás, ele vai querendo ser tão ousado quanto Eliseu. Ele vai na fé. Eu acho super legal isso. Mas há um grande problema, porque por mais que eu queira parecer que eu estou interessado naquilo que Deus tem, Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe que no fundo, você não está interessado em Deus, você está interessado no sucesso que Deus pode te levar. Essa é a verdade. Deus conhece o meu e Deus conhece o teu coração. E por que o Senhor veio falar sobre desistências hoje? Veio falar sobre abandono, sobre pessoas desistindo. Porque eu e você muitas vezes estamos desistindo daquilo que Deus tem, porque a gente criou expectativa no sucesso que Ele poderia nos levar. Mas nós esquecemos que o maior sucesso é a presença, e não aquilo que os homens dizem que é. O que eu e você precisamos parar para pensar é que a presença do Senhor, ela vale mais do que tudo. A presença do Senhor é que nos direciona. A presença do Senhor é que nos leva a ter uma vitória, principalmente no céu, e muitas vezes não vai ser a vitória da terra. Mas o que eu quero te dizer é: aqueles que permanecem, eles darão frutos, e os frutos, em nome de Jesus, serão para glorificar o nome do Senhor. O que eu quero te dizer é: eu estou falando sobre Eliseu, um homem que teve um legado incrível, que até hoje a gente olha para a história dele, a gente vê os milagres dele, um homem que deixou uma história, um homem que fez a diferença. E nós vamos entrar agora na história de Jeoás, um homem que se quis ser como ele
mas não aguentou a pressão. Aí eu quero que você cutuque o seu irmão e fala assim: você quer ter o sucesso de Deus? Aguenta a pressão. Aguenta a pressão. Porque a verdade é essa. A gente quer ter o sucesso, mas a gente não quer aguentar a pressão. Começou a pressionar, a gente desiste. Começou a pressionar a perseguição, as críticas, os apontamentos, porque nem sempre você vai agradar tudo e todos. Aí você desiste. Você não vai agradar. E principalmente quando você estiver posicionado em Deus, você vai mais desagradar do que agradar. Você está entendendo? Pastora, por que as pessoas não são satisfeitas comigo? Porque elas queriam estar onde você está. Elas queriam ter a fé que você tem. Elas queriam ter a força que você tem. Mas elas não têm. E o que foi reservado para você é para você. É para você. Então muita gente vai tentar te criticar, te paralisar, te mover na vontade deles e não na vontade do Senhor, fazer você desistir daquilo que o Senhor tem para você. Para quê? Porque elas estão com inveja, porque elas queriam ser como você é, ter a unção que você tem e arrasar como você arrasa. Não é assim? Ai, gente, essa é a realidade. E às vezes as pessoas perguntam assim: qual que é o remédio, né? Como que você faz? Aí você fala assim: ó, é joelho, querida, é jejum. Ixi. Eu achei tão legal, o Astro pegou e falou pra mim assim, ó: domingo, o Astro pregou ontem, viu, gente? Arrasou. Ele é emocionadíssimo, ele trouxe toda a emoção dele pro púlpito, né? Mas ele entregou o que tinha que entregar. Amém? E ele chegou para mim e falou assim: pastora, eu te vejo pregar, e todas as vezes eu acho que você vai se achar lá em cima. Todas as vezes eu acho que você vai trazer as coisas para você e você nunca traz. O que você faz? Porque você é boa no que você faz. Por que o orgulho e o ego não sobe? Porque todas as vezes que eu quero, o orgulho e o ego sobe, vai na minha frente. Ele falou: a única coisa que eu não quero escutar de você é que você faz jejum. Falei: então, meu filho, você não está pedindo um conselho e nem está perguntando qual é a minha vida, porque eu não tenho um dia na minha vida que eu não estou jejuando, para poder matar minha carne e poder vivenciar aquilo que Deus tem para mim. Porque muitas vezes o nosso eu vai querer falar mais alto do que o Senhor tem para nós. As nossas vontades vão falar mais alto do que aquilo que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor quer é que a gente mate a nossa carne todos os dias para fazer a vontade dEle. Mate a nossa carne todos os dias para estar no centro da vontade dEle. Mate o nosso eu todos os dias para viver Jesus em nós. E se você quer ter uma vida conforme a vontade do Senhor, é jejum e oração, porque é na oração que Ele te direciona, é na oração que Ele te guia, é na oração que Ele vai se revelar a você, e é no jejum que você mata a tua carne para viver aquilo que Ele tem para você. Não tem outro resultado, não tem outro remédio. O remédio é jejuar e orar. É jejuar e orar. E foi muito legal, porque ontem eu acho que ele aprendeu, que ontem ele falou: tô jejuando. Jejuei 3 dias. E essa é a realidade. E quando nós olhamos aqui para a vida de Jeoás, no 11, nós vamos ver no 13:11 quem é Jeoás. Vamos lá. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara a Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Quem era Jeoás? Um homem que estava fazendo tudo contra a vontade do Senhor. Um homem que estava fazendo tudo que não agradava ao Senhor.
E é por isso que eu falo e começo te dizendo aqui essa palavra, que o Senhor conhece o nosso coração. Mas mesmo assim, se você parar para olhar, o Senhor ainda deu a ele uma chance. Sabe por quê? O teu passado não te condena, meu irmão. Se você se arrepender do teu passado, o Senhor, Ele está pronto para te dar uma nova chance. Se você se arrepender das coisas que passaram, perdoar as pessoas, liberar perdão, se perdoar, o Senhor não vai te condenar. Haverá sim consequências, mas condenação não, porque tudo lá Ele pagou na cruz por mim e por você. Então a primeira lição que eu e você temos aqui com essa palavra é: não sirva por interesse. Deus vê o teu coração. Porque muitas vezes a gente quer servir por interesse. E quando a gente olha para Jeoás, ele escuta dizer que Eliseu já está acamado. Aí ele chega: oh, meu amado, meu Senhor. Preste atenção. Ora, Eliseu estava sofrendo de doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. É interesse ou não é? Quantas vezes a gente só lembra por interesses das coisas do Senhor? A gente está vivendo vidas maravilhosas, tempos incríveis, que estamos sendo abençoados, que estamos sendo financeiramente assoberbados. A gente lembra do Senhor? Mas basta ter um problema de saúde, basta ter um problema de relacionamento, um problema financeiro, que muitas vezes a gente resolve fazer todos os jejuns da terra, todas as campanhas que existem, a gente resolve estar no culto de segunda a segunda, e quando não tem culto a gente reclama. Ei, o Senhor conhece o teu coração. Ele está cansado de povo que só está servindo Ele para o momento e não tendo uma vida com Ele. Hoje o Senhor me chama e te chama a ter uma vida com Ele, a largar o eu passado para viver um novo eu em Cristo Jesus. Ele tem uma nova história para você em Cristo, não é para o mundo. Ele tem uma nova história para você aqui na igreja. Jeoás chega até Eliseu por puro interesse. E o mais forte, sabe qual é? Jeoás usa as carroças e os cavaleiros que levaram Elias para a glória. O que ele está mostrando para Eliseu? Eu estou pronto para ter aquilo que você tem. Aí eu te pergunto: você realmente está pronto? Porque querer todo mundo quer. Agora passar o caminho e permanecer no caminho ninguém quer. O caminho da luta, o caminho da dificuldade, o caminho do choro, o caminho de muitas vezes sentir medo de se sentir sozinho. Você está pronto? Você realmente está pronto? Hoje o Senhor está falando: eu quero te usar, eu quero sim fazer na tua vida, mas eu preciso encontrar um coração disponível, que não viva de momentos, que não viva só aqui no culto de domingo, mas que queira ter uma vida comigo, uma vida de renúncia, uma vida de transformação, uma vida que vai falar: Senhor, eu aguento e eu vou até o fim. Eu vou. A segunda lição que a gente aprende é: não viva de momentos, há um caminho para ser percorrido. E nós vamos falar hoje muito sobre caminho. Porque que caminho Jeoás percorreu aqui? Da rebeldia, do pecado, de seguir Jeroboão. Se você não sabe, Jeroboão foi um dos piores reis. Estuda lá. Terrível. Ele seguiu. E
muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha que está pronto. Aí a gente quer ter a bênção que aquele irmão que está há anos na presença tem. Eu quero servir como aquele irmão serviu. Eu quero fazer aquilo que aquele irmão fez. Mas aí eu te pergunto, você está pronto? Quando a gente olha, e há sim a transferência de unção. Moisés transferiu para Josué. Se você ler em Deuteronômio, você vai ver que Moisés impôs as mãos sobre Josué e transferiu. A palavra do Senhor diz que Josué ficou cheio do Espírito Santo. Houve uma transferência. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver Paulo transferindo a unção para Timóteo. Houve uma transferência. Ele dá um ensinamento para Timóteo. Se você ler Timóteo 1 e Timóteo 2, você vai ver que Paulo mostra para Timóteo o que realmente acontece e ele transfere aquilo para Timóteo. Se você olhar para o próprio Elias e Eliseu, o que tu queres? Dupla. Quero duplo. Ok. Se você me ver subindo, você receberá. Ele viu e ele recebeu. Só que é preciso você estar pronto para receber. E aquele que está pronto, ele não vive de momentos. Ele tem uma vida. Lá no teu trabalho as pessoas vão ver Deus na tua vida. Lá no salão que você vai, as pessoas verão Deus na tua vida. Lá no centro de amizade que você tem, que você vai tomar um café, as pessoas verão Deus. O que o Senhor está dizendo é: eu te escolhi, eu te chamei. E não é por momentos, é por uma vida comigo, para a gente poder, em nome de Jesus, você ser usado e o meu nome ser glorificado. E é a gente, é você e Deus, é caminhar junto, é lado a lado, é acordar com Ele, é ser fiel no pouco, para que no muito Ele vai te colocar. Mas muitas vezes a gente tem esquecido o Senhor, porque estamos vivendo tempos bons, tempos de bonâncias. É só um pecadinho, meu irmão, não vale a pena. Hoje eu estou aqui para dizer: não vale a pena. O Senhor está te vendo. E você está servindo ao inimigo ao invés de servir ao Senhor. Não adianta você vir aqui, eu vou falar mais uma vez, de domingo nos cultos e achar que está tudo bem. É como um trabalho, você só está batendo cartão. Tua vida amanhã, como que vai estar? O seu devocional, o seu tempo com o Senhor. O Arthur trouxe a pregação ontem aqui e ele falou muito sobre isso. A tua vida com Deus, como está? Ai, a gente vai lá e condena. Ele falou isso. A gente condena Judas que traiu o Senhor. Mas sabe aquela pornografia que você olha? Você também está traindo, você está sendo Judas. Sabe aquela bola que você troca no trabalho? Você também está sendo Judas. Não fale dele, você está sendo igual. Sabe aquela mulher que você está aí conversando, se você é casado, homem, ou aquele homem, mulher, que você está conversando, e você é casada, mulher, porque aquele homem disse coisas que o teu marido não diz? Você está sendo Judas. O Senhor não quer mais que a gente viva de momentos. O Senhor está nos chamando para ter uma vida com Ele. É um caminho que eu resolvo renunciar às minhas vontades. É um caminho que eu resolvo renunciar às amizades que estão me levando para outro lado. É um caminho que eu resolvo renunciar tudo que me tira da presença para viver aquilo que Ele tem para mim. Ele tem. Nossa, pastora, será mesmo que eu estou sendo Judas? Lê a Bíblia, vai meditar. Vai meditar. Terceira lição: pare de ser emocionado e faça o caminho. Eu não falei que a gente ia falar do caminho? Ele não fez caminho nenhum, mas ele queria viver aquilo que Eliseu viveu. Preste atenção, e eu estou falando de caminho justamente por causa disso. Eu comecei falando de Eliseu, amém? O que eu falei de Eliseu? Se você olhar,
Eliseu teve uma vida com Elias. Ele fez um caminho. Ele renunciou à casa, ele renunciou à família, e ele disse sim ao ministério. Amém? A palavra do Senhor diz que ele caminha lado a lado de Elias. Ele teve momentos que ele poderia ter abandonado e ele não abandonou. Como eu disse, houve um caminho na presença, houve um caminho de obediência, houve um caminho de renúncias, houve um caminho de fazer a vontade do Senhor e não a vontade dele. E Jeoás, um caminho de desobediência, um caminho de renunciar ao Senhor e não à vontade dele, um caminho de se render ao pecado, um caminho todo ao contrário. Mas Deus resolve dar uma chance, porque Deus fala para ele: pega as flechas. Eliseu é a figura de Deus. Amém? Pega o arco e a flecha. Pega o arco e a flecha. Hoje o Senhor está falando: vai, eu confio em você, pega o arco e as flechas. O que eu vou fazer com isso daqui? Abre a janela. Sabe por que abre a janela? Porque a janela é a tua esperança de que um novo de Deus pode vir na tua vida. A janela é a esperança de que, em nome de Jesus, se você resolver viver o novo caminho no Senhor, vai vir e vai acontecer. A janela é a esperança de mostrar para você: eu sou contigo, eu estou contigo e eu ainda confio em você. Você precisa largar e renunciar para viver aquilo que eu tenho para você. Hoje o Senhor abriu a janela para você, através dessa palavra. Mas Jeoás é emocionado. Por quê, pastora? Porque ele fala assim, ó: pegue o arco em suas mãos. Quando ele pegou, Eliseu pôs as mãos, abriu a janela e ele atira. Ele atira. Só que quando é para ele atirar para o chão, ele tinha as flechas e ele só atira 3 vezes, porque ainda o velho homem está nele. O emocionado está nele, aquele que quer fazer a vontade dele e não a vontade do Senhor, aquele que quer agir conforme ele acha que está bom e não do jeito que o Senhor acha que está bom. Por isso que ele para na 3ª vez. Sabe o que o Senhor está falando? Muita gente está com vontade de parar e não está querendo tentar mais uma vez. Por quê? Porque é emocionado, quer fazer a própria vontade. Aí está orando o Senhor: Senhor, faz na minha vida. Como que Ele vai fazer na sua vida se você não entregou tudo nas mãos dEle? Se você não entregou o controle nas mãos dEle? Como que Ele vai fazer na sua vida se Ele está falando assim, ó: abandona tudo. Abandona tudo. Larga tudo. Para quem não conhece a nossa história, a minha e do pastor Daniel, eu vou contar. Eu era designer de interiores. E eu tinha chegado aonde o Senhor falou que eu ia chegar. Em Paulínia, com a graça do Senhor, eu era muito conhecida. E todo mundo me chamava para fechar os projetos. A gente tinha em torno de um salário aí de 15 a 20 mil reais por mês. Eu vou falar valores para vocês entenderem o que é o Senhor está falando aqui. E o Senhor falou para mim um dia: larga tudo. Deu uns 3, 4 meses. Houve uma concordância do pastor Daniel. E junto dessa concordância, a gente pediu alguns direcionamentos. O Senhor deu, Ele foi muito certo no que Ele falou. E eu larguei tudo. 1 ano depois, a gente tinha uma empresa de combustível. O Senhor veio falando: larga e abandona tudo. O pastor era muito apegado ao dinheiro, apegado às coisas, apegado à empresa. Tínhamos funcionários. Ele chegou a ter mais de 30 funcionários.
Mas no meio desse 1 ano que a gente procrastinou, a gente se envolveu numa dívida de 2,5 milhões. E nessa dívida de 2,5 milhões, chegou em novembro, o Senhor falou para ele: ou você larga, ou você vai começar a perder a sua família. A gente tem tudo gravado no YouTube. Quando você quiser eu te envio. E nós saímos de uma família que tinha um salário de 50 mil por mês para 0. Nada. O Senhor, nesses 4 anos de ministério, Ele começou a reescrever uma nova história. Eu não estou dizendo para você que é fácil, e não estou aqui me vangloriando, porque foram muitos, mas muitos dias, tardes e noites de choro. Muitos. O Senhor nos amassou de uma maneira que a gente nunca ia imaginar. Porque o que a gente achou? Eu vou largar hoje, amanhã o Senhor vai prover tudo de novo. Porque as promessas vocês serão grandes, eu farei na tua vida, as coisas vão acontecer. E 4 anos é só pela graça do Senhor. Mas o que eu posso dizer para vocês é: o Senhor proveu gente para pagar a escola dos meus filhos durante 2 anos. O Senhor proveu lanches para gente que a gente não imaginava. O Senhor proveu viagens que a gente nunca imaginou. Tudo pago, pastora? Tudo pago. O Senhor proveu internet na minha casa por 5 meses e eu não sei quem pagou. Na verdade eu sei, foi o Senhor. O Senhor proveu até o Netflix, porque a minha menina orou. E o Senhor proveu. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Vale a pena. Vale a pena largar o velho homem e recomeçar em Deus. Pastora, qual é a sua vitória? Para o mundo nenhuma, mas em Deus. Em Deus. Deus tem feito tantas coisas na nossa vida. A gente tem descobrido tanto no Senhor. E hoje eu posso falar como nós falamos esses dias lá em casa. A gente não conhece mais o Senhor de ouvir falar, a gente conhece. Porque nós vemos a glória de Deus dia após dia na nossa casa. Nós vemos o Senhor provendo dia após dia. Nós vemos os milagres do Senhor dia após dia. E o que eu tenho para te dizer: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. A próxima lição é: Deus é misericordioso, mas Ele não é bobo. A porta da igreja está aberta para todo mundo entrar, mas não dá para você permanecer do jeito que você estava lá fora. Entendeu? A misericórdia dele, ela nos alcança. Mas quando ele fala: larga tudo e comece a me seguir, comece a me servir, comece a fazer a minha vontade, venha fazer do meu jeito, é pra gente obedecer. Eu vou falar pra você, também está no YouTube. Por muitos anos a misericórdia do Senhor nos alcançou. Mas por causa de uma empresa que a gente quebrou lá em 2015, ainda hoje o pastor responde processos que de tributário viraram penal. E todos os meses o Senhor nos moe com isso. Porque a desobediência, ela traz consequência. Por causa de impostos que a gente não pagou lá atrás,
de uma empresa que quebrou, a gente não tinha condições. Mas a gente se reergueu. E a gente achou que essa conta, ela iria ser paga de algum jeito, ela iria ser escondida. Mas vieram processos. O que eu quero te dizer é, o Senhor é misericordioso, a misericórdia dele nos alcançou, mas ele não é bobo. As consequências virão dos nossos erros, mas ele não nos abandona, ele é conosco. O que eu quero te dizer, ele nunca deixou faltar nada, ele tem nos livrado dia após dia, ele tem sido Deus, a misericórdia dele tem sido alcançada dia após dia, e milagres nós estamos vivendo sim, dia após dia, dia após dia. A porta da igreja está aberta, mas não dá para você continuar do jeito que você entrou. Resolva hoje mudar. A próxima é: aproveite as oportunidades de Deus e fique atento aos detalhes. Abriu a janela, atire. O que é que você tem feito com as flechas que o Senhor tem dado nas tuas mãos? O que é que você tem feito? Aqui, com a graça do Senhor na igreja, a gente dá bastante oportunidades. Eu tenho visto pessoas crescerem. Como eu vi ontem os meninos, Base House crescendo, os meninos pregando, trazendo palavras. E sabe o que é mais gostoso? É ver os jovens querendo. Porque eu só lancei uma palavra assim, ó, quem quiser trazer uma palavra, me chama durante a semana. Eu não dei nomes. E só teve jovens pregando. Só jovens. Né, pastor Reginaldo? Foi uma bênção. E não é só para os jovens. Eu vejo mulheres sendo transformada. O que eu e você precisamos é estar atento. Você está pronto para viver o que o Senhor quer e tem para você? Vou te dar um exemplo. Se hoje eu te chamar para pregar e o seu desejo é pregar, você está pronto? Já está com a mensagem pronta aí? Porque ontem eu chamei uns pastores aí de última hora. Graças a Deus, todos prontos. Mas às vezes a gente anseia tanto. Eu lembro quando... Gente, quando eu quis entrar no louvor, eu sou uma comédia, né? O pastor sempre falou, vai destruir o louvor. Eu andava com um caderninho, com as músicas que eu ia cantar. Eu tinha as músicas dentro da bolsa. E o Senhor tinha me falado, mas eu não tinha começado a aula de canto ainda, tá? Eu achava que pronto, eu vou arrasar. Um belo de um dia, eu não fazia nem parte do louvor, mas eu sou a nora do pastor, né? Entendeu? Uma oportunidade apareceu. E eu com meu caderninho. Quem vai ministrar hoje? Ó, pastor, lá na outra igreja. Tô pronta. Gente, que fiasco. Se eu olhasse para aquele meu passado, eu nunca mais subiria no púlpito. Se eu tivesse vergonha na cara, né? É que a ousadia é mais rápido que a vergonha. Eu nunca mais subiria no púlpito. Gente, foi terrível. Foi tão terrível que a gente cantou os 4 primeiros hinos, depois eu não pude subir mais. O menino que estava na bateria, ele também ministrava. Então foi um pro violão, o outro menino foi para a bateria, e ele falou, pode deixar, Joyce, eu vou ministrar só com o violão. Porque foi horrível. E pensa, pastor Daniel, ele é super sincerão, né? Joyce, não faz mais isso, você destruiu. Eu, nossa, se eu olhar, ele é o maior crítico da minha vida, me impulsiona, entendeu? Com as críticas. Mas o que eu estou dizendo para você, esteja preparado, porque numa mesma oportunidade dessa, o Senhor falou para mim, quando eu fui para os Estados Unidos a última vez, separa uma roupa, separa um salto, que você vai pregar lá em Orlando, e pegue essa palavra.
Eu fui separando e o Daniel falou: pra que você vai levar essa roupa? Eu falei: porque eu vou pregar lá em Orlando. Você é louca? Quem que vai te chamar? Não, onde você vai pregar em Orlando, Joyce? Eu vou. O Senhor falou para mim que eu vou pregar, está preparado. Eu estou levando minha Bíblia aqui, a palavra está aqui, a mensagem está aqui, a roupa está aqui. A gente lá, 15 dias que a gente estava lá, o pastor falou assim: ó, eu vou precisar viajar, o pastor lá da igreja, eu vou precisar viajar e vão ter 2 dias. E eu ia fechar a igreja, mas eu creio que Deus mandou vocês para vocês pregarem aqui. Que tal você pregar numa quinta, Joyce, e o pastor pregar no domingo? Eu estava pronta. Ele não tinha levado nenhuma roupa, só roupa de parque. E vai correr atrás de roupa para ele. É fácil lá, lógico. Mas o que eu estou dizendo é: você quer viver o sobrenatural do Senhor? Esteja pronto. Você quer viver o sobrenatural do Senhor? Esteja pronto. O que você está fazendo com as flechas que o Senhor te deu? O que é que você está fazendo com aquilo que o Senhor confiou em você? Esteja pronto, porque um dia Ele vai te chamar e Ele quer que você diga assim: esteja pronto. Aqui é muito claro, ele tinha as flechas. E sabe o que é o mais lindo? A palavra do Senhor diz que o quê? Eliseu coloca a mão sobre a mão de Joás. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando você pega as flechas na mão, quem te conduz sou eu. A minha mão está sobre você. Quando você pega as flechas, sou eu que te direciono, sou eu que faço, sou eu que te guio. Eu sou Eliseu. Então a minha mão estará sobre você. Mas não é para você parar quando você quiser. Só pare quando eu mandar. Se a mão do Senhor está sobre você, vai dar certo, meu irmão. Confia que vai dar certo. Acredite que Deus vai te usar. O mesmo Astro falou para mim assim: eu preparei uns slides e o Maia já me tesourou. Eu falei: mas não é palestra? Não é palestra, meu irmão, é uma vigília. Aí ele: não, mas aí eu também fiz um texto de 4 páginas. O que você acha? Eu falei: eu acho péssimo. Resume isso daí, é 20 minutos que você tem. Aí ele: é verdade, né, pastora? Eu falei: meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O menos é mais com o Senhor. O menos é mais. A gente não precisa enfeitar muito. O Senhor quer te usar. Se você coloca demais, é a tua capacidade. Hoje o Senhor está falando: eu quero te dar capacidade, eu quero te capacitar, eu quero te usar, eu vou te encher para fazer você transbordar. Então pare de querer do teu jeito, é o meu jeito, eu vou alinhar. Amém? Mas não quer dizer que você não precisa se preparar. Lembra da Joyce quando subiu? A vergonha que eu passei, eu fui fazer aula de canto. Amém? Fiz 5 anos de aula de canto. Isso é uma vergonha que não me dava mais para subir no púlpito. O que eu quero te falar é: as flechas estão nas suas mãos. A mão de Deus está em cima de você. Por que é que você está com medo? Por quê? A próxima lição é: as coisas do céu nunca farão sentido. Faz sentido jogar pela janela? Muito. Mas aí no chão. Mas quem falou que você vai entender? Muitas coisas a gente vai ter que viver. E porque você é controlador, você é as coisas do seu jeito, você está tentando entender Deus, ninguém explica Deus. Pare de querer entender o que o Senhor está te falando. Mas pastora, para que eu vou jogar no chão? Porque Deus está mandando, joga. Mas não joga. A grande questão é que no meio do caminho a gente faz tanto questionamento, a gente murmura tanto, a gente reclama tanto, que aí a gente desiste no meio do caminho. Lembra do caminho?
ele tem que ser percorrido até o fim. É muito claro aqui o Senhor falando: joga no chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Quem mandou parar? Se é Deus que está no controle, se a mão dele está sobre você, se é ele que está na direção, se ele que te mandou, por que você parou? Não pare, tenta outra vez. Mas pastora, gente, olha, hoje eu estou nos testemunhos. Eu tentei a OAB 6 vezes e não passei. Eu adoraria chegar aqui para vocês e falar: na sexta eu passei. E hoje eu estava tomando banho, porque isso já foi página virada na minha vida. O Senhor falou: se prepare que logo você vai tentar de novo. Vou ter que voltar a estudar. Mas por quê? Pastora, por que você não recebeu lá atrás? Porque eu era tão egocêntrica, tão orgulhosa, ignorante, que eu não estava preparada. O direito ia me engolir e me tirar da presença. O não do Senhor, e eu contei alguns não que eu recebi na minha vida pelo pastor Carlos, eu contei das mulheres. O não do Senhor, ele vem como cuidado muitas vezes, ele vem como amor. Mas você fez o direito? Sim, hoje a faculdade de direito, ela me levou a alguns lugares abençoadíssimos da minha vida. Mas eu não sou advogada, porque naquele tempo, o pastor já está com um ponto de interrogação na tua cabeça, né? Eu contei para as meninas aqui que você disse não, que não era o tempo de eu virar pastora, que eu chorei um monte. Contei, viu que eu fiquei revoltada. Eu contei também aqui para as meninas que o Senhor me tirou da líder de coreografia, que eu fiquei brava 6 meses com o Senhor. Contei. Mas sabe o que acontece? Tem nãos que vão vir na nossa vida, que eles vão vir para nos moldar, nos transformar e principalmente nos elevar ao caráter de Deus. Ele não te mandou parar. Então por que você parou? O que é que te tirou do propósito que Deus tinha? Era para você derrotar todo mundo, você ia ser imbatível, mas agora você só vai derrotar a Síria 3 vezes. Ai, que dor! Mas agora eu quero tentar. Não, sua vez passou. Não vai tentar de novo. As coisas do Senhor não farão sentido, mas nós precisamos estar atento à voz do Senhor para saber o tempo de parar. E se Ele não mandou parar, continua. O Senhor falou muito ao meu coração. Há pessoas que vão lá que querem parar com empresas, mas eu não mandei parar. Há pessoas que estarão hoje no culto que querem largar ministérios, mas eu não mandei largar. Pessoas que estão aqui, que precisam ser curadas e transformadas e reviver em Deus aquilo que Ele chamou para você reviver. Ele falou muito claro. A próxima lição e penúltima: o céu não procura perseverança na sua mão, ele procura perseverança no seu coração. Ele precisa de um coração perseverante, que não olha para as situações, que não olha para os problemas, que passa por cima das lutas, das dificuldades e continua naquilo que o Senhor falou. Como que está o teu coração? Está perseverando naquilo que Ele te mandou? Você tem perseverado? Você tem continuado? Ou você é um desses aqui, que já tentou 3 vezes e parou? Ou você é aquele que estão dizendo, já deu a idade, você vai ter que sair. Ei, quem manda é o Senhor. Quem manda é o Senhor. Você precisa continuar. O que te fez parar? É o valor? Nossa, pastora, gastar tudo isso de flechas? É muito caro as flechas. O que te fez parar? A falta de resultado?
Eu estou orando e as coisas não estão acontecendo. Ele me prometeu, mas parece que não chega nunca. Eu não acabei de dizer para vocês que para o mundo eu não tive sucesso nenhum, nas minhas entregas, nas minhas renúncias, mas em Deus, eu e o pastor Daniel fomos transformados e estamos sendo dia após dia. Nós temos visto uma unção, uma autoridade que estamos carregando que nunca tínhamos. Nós estamos vendo um crescimento em Deus que nós nunca tínhamos. Pare de olhar para o resultado, porque o resultado para o Senhor, ele vai acontecer, ele será consequência da sua perseverança, do seu coração perseverante naquilo que o Senhor te mostrou. No tempo certo ele vai fazer, no tempo certo a dupla honra vai descer. Mas não é para você parar e nem desistir, continue. A última é: a intensidade da tua obediência determina a extensão da tua conquista. A intensidade da tua obediência determina a extensão da tua conquista. Quer ter conquista em Deus? Obedeça. Quer ter conquista no Senhor? Persevere. Quer ter conquista no Senhor? Tente até Ele mandar parar. Não pare antes, não desiste antes. Se Ele não mandou, continue, porque Ele é contigo. Tente outra vez. Tente. Se coloque em pé em nome de Jesus. Hoje eu já falei que o Senhor quer restaurar ministérios, relacionamentos. Ele está dizendo aqui que tem pais e mães desistindo de filhos, e Ele está falando: não é para desistir, sai do teu lugar e vem aqui. Você que precisa de uma restauração da tua empresa, o Senhor falou muito claro para mim sobre empresa. Sai do teu lugar e vem aqui. Você que precisa de uma restauração de um relacionamento, porque você está querendo desistir, você está cansado, você já não aguenta mais, sai do teu lugar e vem aqui, porque o Senhor está falando: tenta outra vez, continue, não pare, não desanime. Você que está querendo desistir do ministério que Deus tem para você, sai do teu lugar e vem aqui. Não é tempo de desistência nenhuma, não é tempo, não é tempo de parar, não é tempo de desanimar. Você que está se sentindo desanimado, sem forças para continuar, sem força, não vê esperança, não tem ânimo, não vê força. Hoje Ele está falando: pode sair do seu lugar e vem aqui. Sai do teu lugar. O Senhor tem grandes coisas para falar, e hoje Ele vai falar de uma maneira sobrenatural na tua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse que aqui mostrou para Joás que ele poderia tentar é o mesmo que está aqui nessa noite.